Pois é, bora falar do amadurecimento tardio masculino. Isso é consequência direta do machismo estrutural. Aqui a gente vai conversar sobre Parenthood, justamente essa série que fala sobre minha família. Tratando sobre esse assunto, você viu nos episódios anteriores que a gente está trazendo para você um apanhado geral, uma visão psicanalítica sobre cada um dos personagens. Como os personagens se comportam, como eles agem, qual é a interferência que o amadurecimento emocional tem nas reações, nas ações e inações dessas pessoas. E hoje a gente vai falar sobre o Crosby. Pois é. O Crosby, esse eterno menino que é aí agraciado com toda a bajulação e os cuidados e os consertar, né, que a família dele vai consertando ao longo da vida dele, de todas as perspectivas, você vê que ele é um eterno menino. E o quanto que a gente precisa conversar sobre a obrigatoriedade da mulher na sociedade amadurecer, o quão rápido, o quão mais adiantado, e o deixar o. Coitado. Não foi por querer. O deixar o homem se tornar aquele eterno menino que não assume as consequências dos seus atos, que muitas vezes é justificado. Passa-se o pano, né? Como a gente bem diz aí no jargão popular. Quando a gente olha para o Crosby, e na série que eu te disse que ela durou 5 anos, teve 6 temporadas, com o passar do tempo do Crosby, a gente observa que o amadurecimento dele é bem lento, é bem aos poucos. Por quê? Porque é justamente isso que se evidencia na sociedade como um todo, tá? Lembrando que essa série é americana, mas nada diferente do que acontece aqui no Brasil. Ou seja, essa questão da estrutura machista, essa questão da estrutura do patriarcado, ela é construída no mundo inteiro, basicamente. E a gente vê essas tolerâncias. Eu acho que tolerância é uma palavra que resume bem. A gente vê essas tolerâncias acontecendo ao longo da nossa vida inteira. E justamente quando a gente observa para um homem que no auge dos seus 30 e poucos anos, que qualquer coisa que vai fazer precisa de uma opinião alheia, porque senão ele não faz, que mora num barco, ele inicia a série morando num barco, né? E ele escolheu morar num barco, e ao morar no barco, leva suas roupas sujas para serem lavadas pela mamãe. Ele lava as roupas na casa da mãe dele, porque a mãe dele ainda faz tudo por ele. Ela cozinha para ele, então muitas vezes ele passa lá para almoçar, para jantar. Ou seja, ele amadureceu só no tamanho, assim como a Sarah, que cresceu só no tamanho, ele também, o Crosby também amadureceu só no tamanho. Mas diferente da Sarah, o Crosby conta com a tolerância social. As pessoas toleram, aceitam um homem imaturo aos 30, 40, 50 anos e não toleram uma mulher imatura aos 15 anos, né? A gente cobra uma maturidade feminina diferente do que a gente cobra a maturidade masculina, né? E aí a gente tem aqui nossa pequenininha mascote, que vem sempre aqui falar com a gente também, justamente sobre para vocês é aquele momento fofura em que vocês têm que curtir o vídeo já se inscrever no canal, já curtir o vídeo e já deixar o seu comentário também sobre essa discussão de como que o machismo impacta a sua vida especificamente, como que isso impacta também a sua família, o seu cerne familiar, como é que funciona a dinâmica da sua família, já que nós somos atravessados por esse machismo que é
estrutural. Quando a gente fala de machismo estrutural, significa que todos nós, em alguma medida, somos atravessados e somos machistas em algum ponto. Justamente porque, para a gente desconstruir o que foi construído ao longo de muitos e muitos anos, a gente precisa falar sobre. E poucas são as pessoas que têm essa coragem de ir e tratar desse assunto, de pôr o dedo na ferida, né? De conversar sobre isso. Por que, Fernanda, que existem poucas pessoas que têm coragem de falar sobre isso? Porque hoje em dia, se a gente vai conversar sobre essa desconstrução do patriarcado e do machismo, nós estamos entrando numa seara em que há pessoas que dizem muito facilmente que, olha, lá vem a feminista, ai, já esse papo de feminista, que não sei o quê, né? E aí eles falam, ah, mas é mimimi, ah, mas é bobagem, ah, é bobagem mesmo? Então, por que que as mulheres são ensinadas, as meninas são ensinadas a brincar de boneca, já antecipando a maternagem, antecipando a maternidade, e os meninos, quando brincam de boneca, porque eles estão aí, né, virando outra coisa. Por que que quando a menina brinca de boneca, ela está no seio familiar ensaiando uma maternidade. E quando o menino brinca de boneca, não, isso aí não é coisa de homem, isso não é coisa de menino. Percebe que essa construção, e sim, isso é uma construção social, essa construção ela foi criada para que a gente não perceba o quanto isso torna, por exemplo, o Crosby um pai disfuncional, no sentido em que, primeiro, ele tem medo da paternidade. Então ele começa a série sendo confrontado com uma namorada que ele já tem há alguns anos, e essa namorada fala: "Olha, meu relógio biológico está cantando, a gente precisa conversar sobre paternidade, precisa conversar sobre maternagem. Então eu quero ter filhos. E aí, você quer ter filhos ou não?" Lembrando que ele mora num barco, ele ainda não se comprometeu com ela, ele namora com ela há alguns anos. Na cabeça dela e na cabeça da família, é aquela mulher que ele vai casar. Mas na cabeça dele, ela é uma eterna namorada, porque ele é um eterno meninão, então ele não tem um compromisso afetivo com ela. Tanto não tem um compromisso afetivo que quando o filho dele é introduzido na história, ele já aparece para ele com 5 anos de idade, ele já não sabe nem como agir. Peraí, eu tenho um filho, meu Deus do céu. Então quer dizer que eu tenho um filho por aí? É, pois é, amigo. Você tem um filho por aí. Toma, distraída, né? Você tem um filho por aí. E aí? Aí ele não sabe nem como lidar com essa realidade que o pegou de surpresa. Até ontem ele estava conversando sobre se ia ou não ser pai com a namorada que ele já tinha fixa há alguns anos e agora do nada cai de paraquedas um filho que é dele, né? E que aí ele precisa lidar e ele demora alguns momentos, alguns longos meses para assumir essa paternidade em relação à família dele, não ter coragem de falar para o pai, para os irmãos, para a família, ele não tem coragem de falar. Muito menos de falar para aquela namorada que queria tanto ter um filho e que ele não queria ficar, né? Ele não queria ter um filho e que de repente ele estava se comprometendo objetivamente a ter um filho com ela, mas de repente ele não tem compromisso, não tem responsabilidade afetiva. A gente vai conversar num vídeo ainda sobre responsabilidade afetiva, porque a gente precisa conversar sobre isso. Os relacionamentos hoje em dia estão muito assim descartáveis. Então a pessoa não está bem com essa, ela dá um ghost aqui, não liga mais, não atende mais, simplesmente desaparece e está tudo bem. Não, gente, não está tudo bem. Você precisa ter responsabilidade afetiva e conversar com aquela pessoa. Dito isso, fechando esse parênteses, porque é tema para um outro vídeo, a gente então traz aqui nesse momento essa questão. Peraí, eu que nem queria ter um filho, de repente aparece uma mulher, que é mãe do filho, e aí de repente do nada, não tem responsabilidade afetiva nenhuma com a mulher, simplesmente do nada vai lá e concebe, aceita esse núcleo familiar e tenta sem assumir efetivamente que está entrando numa relação séria, ele tenta trazer a mulher para ficar ali com ele, porque aí ficaria a mãezinha, o paizinho e o filhinho. Mas ele, em momento algum, chegou para conversar com a ex, que era atual ainda. Em momento algum, ele chegou para conversar com essa atual,
quais eram as intenções dele, o que que ele queria efetivamente. E tá cheio, repleto de relacionamentos que não dão certo, justamente porque as pessoas não sabem conversar. Elas precisam aprender a conversar. Isso também é tema para outro vídeo. Me conta aqui nos comentários se você quer que a gente traga esses assuntos também, porque esses assuntos são importantes para o nosso amadurecimento emocional. Quando o Crosby, então, se vê ali com algum problema, ele tem duas alternativas. A primeira alternativa é ficar pedindo opinião e ficar pedindo decisão para alguém de fora. Pode ser um adulto, os adultos da sala, né? O pai dele, o Adam, que a gente já viu que é o irmão mais velho, né? Ah, a, a outra irmã deles lá também, que é a advogada, que ela também ela é a irmã mais nova, mas ela é aquela pessoa mais séria da família. Então ele começa a trazer essas questões justamente para essas pessoas resolverem. Para Sara não, porque ele sabe que a Sara é uma igualzinha a ele, é uma amiguinha dele. Não é uma irmã mais velha dele, né? Porque, pelo que eu vi na dinâmica da família, a Sara é a irmã mais velha dele. Não, então ele não conversa com ela, ele vai conversar com essas outras pessoas que, na visão dele, são os adultos da sala. Então, o que que a gente tem que trazer aqui? A gente traz aqui o quanto, primeiro, a gente precisa desconstruir o homem que está, o menino que está sendo, o homem que foi criado e foi dito a ele que tudo era tolerável, que ele podia fazer e acontecer, que não teriam consequências para ele. Calma, amigo, tem consequências sim. E a gente precisa também conversar com esse homem que não soube amadurecer, porque estava aí sob o manto, né, do machismo estrutural, mas só que agora ele se deu conta de que é um eterno menino, de que é uma eterna criança, mas ele quer amadurecer. Então a gente vê o Crosby por muitas vezes, em muitos episódios, nessa ânsia de querer amadurecer, mas ele não tem muito para onde correr, ele não tem muito com quem falar sobre esse amadurecimento tardio dele. Então a gente pode trazer para cá esse homem que precisa conversar para aprender a amadurecer e aprender a amadurecer nessa sociedade que é menos machista, que está desconstruindo o patriarcado. Como que a gente faz para trazer essa realidade para a sociedade? Como a gente faz para as coisas acontecerem efetivamente? É sobre isso que a gente precisa conversar, porque as terapias elas ajudam também nessa questão da gente reconhecer onde em nós está o machismo estrutural para que a gente possa desconstruir, para que a gente possa pensar em uma alternativa para sair desse lugar que efetivamente congela a gente nessa criação, nessa formulação de questões mais menores, né, de questões menores. Então a gente pode trazer também essa questão. No mais, quando ele assume essa responsabilidade, ele começa a perceber que quando ele vai tomar uma decisão que influencia ele, que é uma decisão de vida, uma decisão de adulto, por exemplo, ele demora muito para vender o barco dele, e aí do nada ele decide comprar uma casa porque ele quer desfazer. Ele traiu a esposa dele, então dando uns spoilers, ele trai a esposa dele e ele quer desfazer esse mal, ele quer que a esposa dele o perdoe, porque ele é um menininho, tem que ser perdoado, então ele quer que a esposa dele o perdoe, o que ele faz? Ele vai lá e compra uma casa. E a casa está toda quebrada, toda destruída, ele precisa reconstruir essa casa. Mas ele não conversa com ela. Ele não resolve a questão da traição. Ele tenta simplesmente fingir que não aconteceu. Como todos os meninos fazem, ele esconde embaixo do tapete e acha que está tudo bem. E acha que assim vai passar. Então ele vai lá e encontra a Jasmine, que é justamente essa mulher que vai vir para ocupar o lugar de mãe. Então a gente vê que a Jasmine, ela é aquela mulher que ocupa o lugar de mãe e que fica maternando o marido. Gente, quantos casais disfuncionais a gente vê assim? A mulher é a mãe do marido e o marido está ali no papel de filho da mulher e eles querem ter um casamento bom, mas não tem como existir casamento bom assim. Por quê? Porque o menino não cresce, o homem não cresce. O menino não vira homem e a mulher fica ali com um fardo de carregar a família nas costas. Então, isso é um assunto que a gente pode trazer para as sessões de terapia também. Você já sabe, se quiser prosear,
Comenta aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários para a gente poder ampliar essa conversa. E no mais, curte, comenta, compartilha. E aí, você conhece muitos Crosbys? Existem muitos Crosbys aí na sua vida? Reverbera comigo. Obrigada. Tchau,